Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos continuar a história dos Audis TT. Falamos semana passada desse, geração 1, e hoje vamos falar tudo o que eu sei sobre a geração 2. Vale a pena você assistir a geração 1 se ainda não viu. E se você ainda não me conhece, eu sou o Cristiano da Audi Center Campo Grande, Audi Center Cuiabá e Autobel Volkswagen. E todo domingo eu faço um vídeo aqui no canal sobre os nossos produtos. E hoje eu vou dizer para você sobre o MK2, geração 2. Só que para isso eu tenho que falar um pouquinho do MK1 antes. Então, em 1998 a Audi lança esse carro, o TT geração 1. E o que acontece? O problema vem anos depois. Como substituir um carro que parece ser perfeito? Então a gente vai voltar em 1995 para eu explicar isso para você. Então vamos lá, em 1995, Freeman Thomas, liderado por Peter Scherer, o chefe de design da Audi, desenha esse carro. Um carro resultado de uma filosofia Bauhaus, que é o essencialismo. Eu falo muito isso naquele vídeo. Então, o resultado disso daqui é um carro que parece que saiu de dentro de uma linha industrial, né? Ele tem formas perfeitas, formas geométricas, e é muito utilizado a questão do compasso, né? Ele tem interior, tudo com compasso, saídas de ar. O teto dele, na versão coupé, que foi a primeira, ele é totalmente redondo, parece do New Beetle também. Então, um produto, você vê aqui a tampa do tanque de combustível, parece que está saindo de dentro de uma linha industrial mesmo, né? E um carro que agradou muito, agradou tanto que Peter Scherer é alçado a chefe de design de todo o grupo Volkswagen depois desse carro. E aí eles contratam Walter da Silva para fazer o MK2. E claro, a questão da temporalidade, eu sempre falo isso nos carros alemães. Peter Scherer liderou esse projeto, que quem desenhou foi Freeman Thomas. Depois Peter Scherer vai para design do grupo Volkswagen, de todas as marcas, e Walter da Silva desenha esse outro carro através da liderança de Peter, ou seja, o atemporalismo aí é uma continuação, pequenas mudanças e o carro fica sempre atual. Se você andar com esse carro na rua hoje, ele é lindo, se você andar com esse também e com o novo, o último também. Ou seja, eu sou suspeito, mas o desenho da Audi e da Volkswagen nunca fica feio. Bom, então como mudar uma coisa que ninguém quer que mude, né? A chave do problema. Veja bem, o designer, quem fez esse carro foi Gary Tallock, liderado por Walter da Silva. E a imprensa britânica coloca o seguinte, que fazer um sucessor para esse TT da primeira geração é como tomar um cálice de veneno, porque o risco de dar errado é muito grande. Esse carro, do ponto de vista design, é uma perfeição. Só que qual foi a sacada? A sacada foi fazer um carro que não piore, não estragar esse design, mas melhorar a questão da dirigibilidade. Veja bem, meus amigos, aqui no geração 1, nós temos um carro onde a engenharia trabalhou para o design.
Esse carro é puro design. Mas ele teve alguns problemas. Veja só, na ocasião do lançamento, a traseira dele ficava muito leve. E começou a ter... aconteceram alguns acidentes com esse carro por conta da traseira ser muito leve, né? E a Audi vai e corrige o problema colocando o controle de estabilidade e também esse aerofólio. Esse aerofólio fixo, ele estragou o design do carro. Tanto é que no museu, que há em Ingolstadt, o TT MK1 geração 1 que está lá não tem esse aerofólio, né? Porque o design, ele vem numa composição perfeita, e isso aqui incomoda. Mas foi necessário, fizeram um recall, instalaram isso aqui. Também na ocasião do lançamento desse carro, a imprensa especializada dizia assim para a Audi: tá bom, você fez um ícone, porque até então a Audi era uma marca que só trabalhava muito a questão da engenharia, da performance, da tecnologia, mas com esse carro ela provou que ela podia ter um design emocional, né? Isso aqui foi uma febre quando ele foi lançado, todo mundo queria. É uma obra de arte, se você parar para analisar, no outro vídeo eu falo muito sobre isso, é uma obra de arte que anda, certo? Mas a imprensa especializada falou assim, tá bom, vocês fizeram um carro bonito, realmente diferente e tal, só que vocês não fizeram um carro esportivo. A gente não pode dizer que isso é um carro esportivo, porque tem problemas de direção leve, vocês corrigiram, né? E, então, na geração 2, a Audi tenta não estragar esse design, mas investe muito em dirigibilidade. Enquanto este produto fala, olhe para mim, esse aqui fala, agora me dirija. Meus amigos, a Audi, em 1995, ela criou um ícone com um investimento relativamente pequeno. Por quê? Ela não precisou fazer uma nova plataforma caríssima. Ela pegou a plataforma do Golf. Ela colocou o motor do Golf GTI, 180 cavalos. Depois, claro, ela trabalhou outros motores e tudo. E ela fez um carro que mudou a história dela. Então, este carro, ele cumpriu o seu papel de forma esplêndida, né? Agora, a resposta às críticas da imprensa especializada no tocante à falta de esportividade deste carro foram dadas aqui. E quando esse carro é lançado em 2006, a diferença da Audi de 2006 para a Audi de 1995, nesses 10, 9 anos, é abissal. Veja bem. De 95 a 2005, a Audi cresceu muito na questão de posicionamento premium. Olha só, nós tivemos a vinda dos motores TDI, a carroceria de alumínio do A8, o motor 5 cilindros, a linha RS, tudo isso, motor 5 cilindros é antes, mas a linha RS é nesse período. Então a Audi, em 2006, ela é uma outra empresa, ela é uma empresa com muito mais confiança, ela é posicionada, vista pelo consumidor, como uma empresa mais premium, mais tecnológica. E aí ela vem e responde à turma através desse produto. Falando de design, quando você olha para os dois carros, você vê que mudou, que na verdade esse carro, ele usa a plataforma do A5, então ele cresceu um pouco. E ele parece um pouco tensionado, tipo, seria esse um pouquinho puxado assim. Então ele é um pouquinho maior, ele cresceu as dimensões, ele reduziu alguns, né, o farol e tal, mas ele traz na essência aquele carro. Veja só, ele também chega aqui, vamos mostrar a questão dos compassos, né? Se você olhar os itens desse carro, eles estão presentes aqui. A tampa do tanque, mesma coisa, né? Aqui, os elementos de compasso que a gente fala, se você abre a interna dele, você vê, olha só, saídas de ar, cluster, volante,
Ó, o negócio do câmbio ali, né? A manopla do câmbio em volta dela. Então, ele é um design diferente, mas ele traz a essência daquele carro, né? Mas a maior mudança mesmo é na performance. Amigos, aqui tem até Le Mans. Vamos começar do começo com o seguinte: esse carro, ele já traz a tecnologia do A8 da carroceria de alumínio. Só que olha só a sacada da Audi. Ela vai e coloca 68% de alumínio e 31% de aço, 32%. Aonde está o alumínio e aonde está o aço? O alumínio é na parte da frente e o aço é na parte de trás, justamente para corrigir a questão da direção leve aqui. Então eles já empregam uma outra tecnologia. O carro é mais pesado na traseira. Mesmo assim, ele fica mais leve que esse carro no total, em torno de 100 quilos, por conta do alumínio. A plataforma do A5. E aí ele entra com um novo motor. Porque aqui a gente tem o motor do Golf GTI inicial, e aqui uma nova geração de motores, que é o EA113. E a gente vai explicar isso para vocês. Falando ainda do design, naquele carro eles tiveram que colocar um aerofólio fixo, porque foi uma solução de um recall. Aqui, eles preservam o desenho limpo e tem um aerofólio escamoteável. Olha lá. Que ele aciona a partir de uma velocidade ou manualmente no botão. A gente vê quem tem esse carro, a primeira coisa que faz quando entra nele, ergue o aerofólio, né? Mas, para quem gosta de design, isso não é bonito. Bonito é a coisa limpa. E aí ele entra funcionando quando ele precisa. Pode fechar. Olha que lindo. Espetáculo, né? Só para finalizar as considerações sobre o design. Na geração 1, é um carro tão diferente de tudo que a Audi tinha, que ele se torna quase que uma seção dentro da marca. Como se ele fosse uma outra marca. Porque ele é diferente do A3, do A4, ele é diferente de tudo, ele é icônico. E isso, de certa forma, é corrigido aqui. Porque Walter da Silva promove o single frame, que é essa bocona que eu falo praticamente em toda a conversa. Então, quando você olha para esse carro, ele tem o single frame igual tem no A3, no A4, em toda a linha, no A5. Quando você bate o olho aqui, você fala, é um Audi. Quando você bate o olho aqui, se não tiver as argolas, ele é bem diferente dos outros Audis daquele tempo. Então isso é, de certa forma, enquadrado no MK2. Agora vamos falar de tecnologia e esportividade. A Audi dá um tiro de canhão como resposta. Olha só, esse carro carrega uma tecnologia para a época que é espetacular. Em 2001, a Audi foi vencedora de Le Mans com um R8 protótipo. E esse R8 ninguém sabia, mas ele trazia uma tecnologia de injeção direta de combustível dentro do cilindro. E isso é o FSI. E essa tecnologia está presente aqui. Só que ela é a TFSI, que seria injeção direta de combustível com a sobrealimentação da turbina. Em Le Mans, aquele carro em 2001, que era um R8, que eles chamavam de R8, ele foi 8% mais econômico. Essa tecnologia ela permite injetar o combustível direto na câmara de combustão do cilindro. E isso é muito benéfico, porque existe uma economia em termos mais ou menos 8%, além da eficiência. Eles chegam ao ponto de escolher aonde vai acontecer a detonação da mistura. Então, essa tecnologia está empregada neste carro, em 2006. Tem um outro ponto que é muito legal mesmo nesse carro, que o sistema de amortecedores tem um fluido com partículas magnéticas.
e que você pode, ao apertar um botão no console, enrijecer a suspensão, porque as partículas magnéticas elas são acionadas através de um sistema de ímã e ele se torna mais denso, o fluido, e com isso a suspensão fica mais firme. Resolve, porque o que a gente quer? A gente quer um carro macio na cidade e firme na rodovia. E esse carro faz isso. Então ele pode ser mais macio e ele pode ser mais firme. Ao apertar um botão ou mudar o regime, colocar no S. Né? Fora isso, naquela ocasião, o câmbio mais eficiente era o câmbio manual, porque ele era o das trocas mais rápidas. O Tiptronic era um câmbio seguro, porém as trocas eram mais lentas. Eles vão e inventam o câmbio de dupla embreagem e aplicam nesse produto. Então olha só quanta coisa aconteceu. O câmbio de dupla embreagem, ele funciona como se tivesse dois câmbios em um só. Enquanto um câmbio está engatado, o outro câmbio está engatado na próxima marcha. A mudança de marcha acontece em 8 milissegundos. É muito rápido, é mais eficiente que um câmbio manual. Então você imagina naquela época, a gente ter um câmbio que é mais confortável porque ele é não precisa de embreagem, ele é mais eficiente porque as trocas são mais rápidas e você pode ainda utilizar no modo manual, que você faz as trocas na borboleta. Então isso, para aquele momento, somado à tecnologia de injeção direta de combustível, motor novo, suspensão ajustável, faz desse carro realmente um carro para se dirigir. Vamos dizer assim, esse aqui é para olhar e esse aqui é para dirigir. É violento, é muito legal. Tem outra coisa que também precisamos dizer. Em 2008, ele é lançado em 2006. Em 2008, eles trazem a versão S, que é esse carro aqui. Esse carro não é nosso, ele foi nosso e ele está aqui cedido para o conteúdo. E eles também trazem a versão RS e eles ressuscitam o motor de 5 cilindros dos rallies na versão RS. Infelizmente, eu não tenho um geração 2 RS, adoraria ter. Mas assim, depois de 12 anos, a Audi recoloca o motor de 5 cilindros em um carro e é no TT RS. Uma outra grande evolução desse carro em relação àquele é a motorização. E é interessante que eles começam com um motor derivado da família, assim, estruturalmente, né? Da família que lembra a família AP, Alta Performance. E o número dele é EA113, né? Só que logo depois, no facelift, eles mudam para o EA888. A principal diferença entre o EA113 e o EA888 é que o EA888 ele usa corrente e o EA113 usa correia dentada. Então esse TTS que está aqui, ele tem um motor EA113. Nas outras gerações, eles passaram também para o EA888. Por que a Volkswagen, a Audi, esse motor esse motor, senhores, ele está na 5ª geração hoje no A5. E o que o pessoal fala é o seguinte, o motor é o mesmo, 1984 de cilindrada, só que tudo em volta dele muda. Sistema de coletor, mudança nas bombas, ele tem uma engenharia que ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Quando o EA888 entra no TT, ele tem 200 cavalos, que é o mesmo motor do Jetta, e 280 Nm de torque. Na 2ª geração, que é esse aqui, ele passa a ter 211 cavalos, mas o que muda é o torque. Ele vai de 280 Nm para 350. Então a Audi ela vai evoluindo esses motores. E esses motores estão presentes, essa tecnologia está presente até hoje. E você vê que bonito aqui, ó, TFSI. Traduzindo ao pé da letra, seria injeção de combustível estratificada.
e sobrealimentada, né? Aqui o turbo. O que é a estratificação? É justamente a questão de você definir a mistura, aonde ela vai detonar, a qualidade dela, a quantidade, ela não tem perda, porque ela é injetada direto lá, direto no ponto. Então isso faz toda a diferença. Bom, então eu falei para vocês que na geração 2, a Audi fez o TTS e o TTRS. Então aqui a gente está diante de um TTS. Esse carro era meu e uma história muito bonita até, porque eu tenho um cliente que tem um filho de 16 anos. Hoje o carro é dele. Pô, mas como assim é dele? É dele. Ele só não dirige ainda. Quem dirige é o pai, mas o carro é dele. Esse pai vinha aqui com o filho, conversava comigo, a gente tomava café e o menino ficava do lado do carro. Ele ficava assim, ó. Olhando o carro. E ele tinha uma verdadeira paixão pelo carro. E enquanto ele olhava o carro, o pai falava comigo, a gente trocava ideia, falava sobre tudo. E às vezes ele falava, e o TT lá? Eu falei, pois é um carro de coleção, né? Um carro que... Porque esses carros, eles entregam muito e custam muito pouco. Então você ter um carro desse é só alegria. Olha para isso aqui. Nós temos uma história que começa com TT, Tourist Trophy, a corrida da Ilha de Man de 1904, começa lá. É um legado de mais de 100 anos. Então eu falei isso no primeiro vídeo. Se você não viu, vale a pena, é a história do nome, né? Então, neste carro aqui especificamente, você tem a tecnologia de Le Mans, você tem o desenvolvimento, o EA113, são 272 cavalos. E eu queria chamar a atenção para a versão S. Tudo na Audi que é S é assim. Você tem uma grade diferente, ó, compara as grades, né? Você tem uma grade diferente, você tem o badge aqui S. Isso aqui é para o cara do retrovisor que está dirigindo olhar e ver, puta, tá vindo o Walter da Silva, Big Frame, e ainda S, vermelhinho, que é para o cara ver no espelho. Aí você tem os retrovisores sempre em super prata. Você tem a tração 4. Todo S da Audi é tração 4. E você tem uma assinatura traseira que é a coisa mais linda que tem, que são esses 4 escapes. A gente tem uma SQ5 agora, atual, tem 4 escapes. Né? Então, o S, na minha opinião, é o carro mais legal que tem. O RS é mais, mas o RS, para você fazer uso do dia, todos os dias, ele é um carro mais agressivo. Isso aqui, eu acho que é perfeito. Fora que todo carro S também vem de série com o som assinado. Então, quando você vê aqui, o som dele é Bose. E todo S também conta com um tecido mais sofisticado no banco, que é o Alcântara, que está aqui dentro, que é um veludo. Né? Então, olha só a sofisticação desse carro. Você está aqui sentado, você tem aço escovado ali. Ele lembra assim a questão de aviação, né? Isso aqui é o princípio do primeiro TT, né? Do geração 1. Os compassos, né? Ó, é uma harmonia perfeita. Você tem aqui o símbolo 4 aqui no porta-luva, que ele já está denunciando, né? A tração 4. Tem uma coisa muito legal que faz parte da história desse carro, que quando... Bom, aí esse rapaz de 16 anos, ele estava alucinado pelo carro, né? Então ele não saía de lá do carro e no fim de semana seguinte igual, até que o pai falou, você venderia? Eu falei, não venderia, mas putz, o menino, né? Quando a gente vê alguém que vai fazer mais alegria do que até com a gente, né? Então assim, esse produto aqui, ele fez o rapaz muito mais feliz do que ele me fez feliz, né? Eu percebi isso, né? Que era um desejo tão grande
que aí eu falei, tá bom, eu vendo para você, né? E eu me desfaço dos carros da coleção, né? E aí, para fechar essa história com chave de ouro, a gente fez um evento aqui na reinauguração e veio o presidente da Audi do Brasil, o Sascha Sauer. E nós pedimos para ele assinar o manual do carro, né? Então ele assinou. Então, além de tudo isso, né, quer dizer, o dono dele é um menino de 16 anos, totalmente aficionado por ele, né? E ele tem um carro que é um carro especial, que é uma versão S de um TT, cuja história começou em 1905, lá nas corridas da Ilha de Man. E ainda por cima é a versão S, que tem tudo isso que eu falei, tração 4, 272 cavalos sob o capô, EA 113 e assinado pelo presidente. Então, e ele emprestou, né? Eu falei, você poderia, né? Ele falou, claro, vou deixar aí, está sob sua responsabilidade. A gente não vai andar com esse carro, né? Óbvio. Mas ele teve a grandeza de deixar aqui comigo para eu poder fazer esse conteúdo para vocês. Ah, é importante dizer que esses dois veículos, o prata e o branco, não são nossos, né? Mas eu pedi aos clientes que trouxessem porque é importante para o nosso conteúdo, para vocês. E por falar em história, né, eu tenho uma história com esse aqui. Esse carro, eu vou contar a história dele dirigindo, vamos lá. Bom, então vamos lá, né, agora andando no TT geração 2. Eu sempre tive bastante Golf GTI, né? E eu acho que esse carro é muito parecido, a dinâmica, a dirigibilidade, né? E ele é um pouco mais leve. Especificamente, esse carro aqui, com o motor EA888 de segunda geração, que ele tem 350 Nm de torque, é muito legal. A gente vê a presença da controle de tração direto. Toda hora que se acelera entra o controle de tração, porque ele realmente tem um torque muito forte, né? E isso é muito confortável. Eu acho assim uma das marcas registradas, né? É um carro leve e muito rápido, muito dinâmico, né? Eu acho até que caberia tração 4 nesse carro. Na versão S já tem, né? Nesse não tem. Então é tipo um GTI mesmo, né? Inclusive o EA888 é o GTI MK5. É uma versão que não veio para o Brasil. A gente tem... aí depois veio a versão 7, né? Que aí já era o EA888-3. E aí a versão 8, que é o EA888-4. Que é esse novo, né? Mas não é o 5. A geração 5 do EA888 está no A5. É ali que está. Enfim, mas o que é interessante, assim, por que eu faço esse conteúdo, eu quero muito falar para você todos esses detalhes da história do carro e que começa com o nome, né, TT. Quando a gente põe a mão aqui num carro desse, quando a gente liga o motor, quando a gente começa a andar, a gente tem a história toda vindo na mente, né? Então, hoje em dia você tem muitas marcas, você tem muita coisa sendo, né, todos os dias novos lançamentos, mas a Audi é a marca que tem essa história. Então, quando eu ligo esse motor, eu estou dando partida no motor com injeção direta de combustível, que foi lançada logo depois de Le Mans de 2001, quando a Audi foi vencedora. Inclusive lá em Le Mans, o R8 protótipo, que é o carro que competiu por 24 horas, né, uma prova de resistência violenta, ele tinha a injeção direta de combustível, mas eles não falaram nada. Só depois que o carro venceu é que disseram que era uma tecnologia nova, que estava lá, que estava presente. E aí depois a tecnologia desceu da pista para a rua, né? Então ela está presente nesse carro e está presente hoje em todos os carros. Então, por exemplo, se você for
comprar uma Q3, ela tem isso, ela usa o EA888, né? Então é muito legal, né? Você ter um Audi é algo disruptivo, é muito legal, tem toda essa história e tudo isso faz com que o prazer em dirigir esteja presente. Então, por exemplo, eu estou aqui dirigindo esse carro que a própria Audi falou, né? Aquele, olhe para mim, esse aqui me dirija. E ele realmente tem uma pegada esportiva e ele entrega tudo. Que ele tem os 350 Nm de torque, ele tem a suspensão que enrijece, ele tem a tecnologia da injeção de combustível direta no cilindro. Então ele tem absolutamente, e um motor com o turbo. Então ele tem tudo que a gente quer. Você acelera, né? Tipo assim, vou acelerar aqui. Ele já entrou o controle. É absurdo o que ele entrega de torque. Tudo bem, quem está me filmando é um A5. Tô vendo aqui que ele também foi, né? Claro, né? Ele é o quinta geração. Mas assim, é surreal. O que o TT entrega é surreal. É um Golf GTI mais leve e com uma diversão incrível, né? Quando em 2007 a Volkswagen fez uma campanha comercial e aí eu consegui ganhar a campanha, fui para Dubai. A ideia da campanha era uma viagem a Dubai onde você vai andar de Lamborghini. Pô, eu nunca tinha andado nem de Porsche e aí, né, eu empenhei o máximo e consegui. E aí, ao chegar em Dubai, nós fomos para o autódromo. Ao chegar no autódromo, ele tinha duas Lamborghini, mas elas não foram aprovadas porque o freio não estava bom para andar no autódromo. Eles são bem rígidos, né? Então o freio devia estar, sei lá, pela metade, as pastilhas. Fizeram uma inspeção, não liberaram. E no autódromo tinha um curso de pilotagem, eles usavam o Audi TT. E o Audi TT, estamos em 2007, aquele era provavelmente um motor EA 113, né? Antes dessa evolução do EA888. Então aquele carro tinha 200 cavalos, ele era branco com a interna vermelha, exatamente como é esse. Ficou no meu subconsciente isso, né? E hoje eu estou aqui dirigindo um Audi TT branco, exatamente como era aquele, branco com vermelho, só que esse já é o facelift. Então é o EA888 geração 2, né? Então, motor melhor que aquele, motor com corrente, não com correia dentada, aquele com 200 cavalos, esse com 211 e esse com mais torque, 350 Nm. E eu vou te dizer, é muito tranquilo você comprar um carro desse, né? Você comprar um carro desse, você vai pagar aí na faixa de 150 mil reais, assim, do ponto de vista econômico, é um preço de um outro carro, né, novo, mais novo com certeza, né? Mas é assim, não é um absurdo, né? É o preço de um carro. Normalmente aí um carro se compra na faixa de 100 e poucos mil, né? Então você consegue encontrar 130, né? E ele entrega tudo isso, né? Uma história que começa em 1904 e um motor que tem 20 anos de evolução, né? Então é muito legal. E eu quero também chamar a atenção para uma outra coisa. Se você ainda não tem um Audi, se você não tem um Volkswagen, você vai entrar nessa marca, em uma dessas duas marcas, faça isso pela Autobel. O meu telefone é público. Vou colocar aqui nos comentários. Você me chama no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em conduzir isso, em te apresentar na Autobel. Eu acho legal assim os comentários, né? As pessoas falam bastante, né, depois do vídeo, né? E então, por exemplo, um dia desse eu vi alguns comentários e um cara lá disse assim, um inscrito, né? Ele falou assim: pô, parabéns, certamente o cara que mais entende de áudio no Brasil. Eu não acho que eu seja realmente o cara que mais entende de áudio. Eu entendo um pouco,
estou sempre aprendendo, sempre querendo aprender mais. Mas uma coisa eu tenho consciência, eu sou um dos que mais gosta da marca, tanto da Audi quanto da Volks. Então, pode ter quem goste igual, mais que eu tenho certeza que não tem. Entender, com certeza tem gente que entende mais, e eu todos os dias procuro aprender alguma coisa. E com certeza, né, esse trabalho, inclusive, tem me feito aprender bastante. Então, ninguém gosta mais do que eu. E por conta disso, é que a Autobel é o caminho para você entrar nessas marcas. Se você tem um Audi, quer substituir, quer mudar, quer evoluir, se você não tem, se você tem um Volks, pode me chamar, que eu coloco o nosso time para falar com você. E vou te atender e vou te dar toda a assistência que você precisa. Muito bem, vou estacionar aqui para fazer a finalização. Não, é muito legal. Você encosta, ele puxa. É muito forte. É muito forte o torque. Bom, então chegando a mais um final de vídeo com essa joia. E você, escreva para mim o que você gostou, o que você não gostou. E domingo que vem nós vamos continuar com o TT MK3, geração 3, na versão RS, a versão mais forte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de comentar, de indicar para os seus amigos. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos e vamos ter uma coisa muito legal, uma surpresa para você nos 2.000. Me acompanhe.